Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aquela noite no hospital se tornou um pesadelo que me assombra até hoje. Eu estava internado devido a uma doença misteriosa que me deixava fraco e febril. O quarto do hospital era sombrio, com luzes fracas e cortinas que balançavam suavemente com a brisa noturna. Foi nessa atmosfera que tudo começou. Enquanto deitava na cama, incapaz de dormir devido à febre, comecei a ouvir sons estranhos. Eram sussurros indistintos, como vozes sussurrantes que pareciam vir de todos os lados. No início pensei que fosse minha mente frágil brincando comigo, resultado da febre alta, mas os sons persistiram. Chamei a enfermeira de plantão e relatei os sons perturbadores. Ela me lançou um olhar de dúvida e disse que era apenas minha imaginação. Concordei com ela, mas os sussurros continuaram a me perseguir. Noites se passaram e os sons se intensificaram. Às vezes pareciam sussurros sussurrados diretamente em meu ouvido. Outras vezes eram risadas distantes, sempre saindo das sombras. Os olhares das enfermeiras e do médico de plantão se tornaram cada vez mais céticos e preocupados. Eles começaram a me tratar com desconfiança, como se eu fosse um paciente psiquiátrico em vez de um paciente físico. Eu sabia que não estava louco. Fiz exames psiquiátricos que não revelaram qualquer problema mental. Minha mente estava sã, mas meu quarto no hospital parecia estar mergulhado em uma realidade assustadora. Os sussurros e risadas atingiram um pico uma noite. Eles se tornaram mais altos, mais nítidos, e eu podia sentir a presença de algo sinistro no quarto. Gritei por ajuda, mas ninguém veio. Eu estava sozinho com esses sons sobrenaturais que ecoavam dentro de mim como um pesadelo interminável. Finalmente, após semanas de tormento, decidiram me transferir para um quarto diferente. A mudança foi um alívio, pois os sons desapareceram instantaneamente. No entanto, minha paz foi efêmera, pois o médico de plantão me informou que os exames não revelaram nenhuma explicação médica para os sons inexplicáveis. Ninguém jamais descobriu a origem dos sussurros e risadas que me atormentaram naquele quarto de hospital. Eles permanecem um mistério não resolvido em minha memória, uma lembrança assustadora da noite em que eu confrontei algo sobrenatural. Como médica, sempre encarei os hospitais como lugares de ciência, onde os fatos são mais importantes que as crenças. No entanto, uma noite inesquecível mudou minha perspectiva para sempre. Eu estava fazendo meu plantão noturno no hospital quando o paciente misterioso foi admitido. Ele era conhecido como um vidente local, alguém que afirmava ter o dom de prever o futuro. Eu nunca levei essas coisas a sério, mas sua chegada já estava gerando agitação entre os funcionários e pacientes. O homem, de olhos profundos e olhar penetrante, foi colocado em um quarto isolado, devido a uma infecção grave. Quando me aproximei para examiná-lo, ele sorriu de maneira sinistra e disse: "Doutora, vejo coisas que você gostaria de esquecer." A princípio, ignorei suas palavras como delírios causados pela febre, mas à medida que a noite avançava, suas palavras perturbadoras continuavam. Ele descreveu detalhes da minha vida pessoal que eram impossíveis de saber, mencionando eventos que apenas minha família e eu sabíamos. Aquilo me deixou alarmada, mas tentei manter a compostura. "Pare com isso, você não sabe do que está falando", exclamei, tentando disfarçar meu desconforto. Ele riu, um som arrepiante que ecoou pelo quarto. "Doutora, você não acredita em mim, mas em breve entenderá a verdade." A noite se arrastou e eu estava cada vez mais assustada com as previsões do paciente. Ele mencionou doenças que assolariam meus entes queridos, eventos traumáticos que ocorreriam em minha vida e segredos que eu acreditava serem conhecidos apenas por mim. Eu comecei a duvidar de minha própria sanidade. Finalmente, o dia amanheceu e meu turno estava prestes a terminar. Eu estava exausta e aterrorizada, mas também determinada a provar que ele estava errado. Decidi fazer uma pesquisa profunda sobre o paciente e suas alegações. Foi então que descobri que ele havia previsto eventos pessoais na vida de outros funcionários do hospital, e todas as previsões haviam se concretizado. Aquilo me deixou em pânico. Seria possível que aquele homem, com seu dom de vidente, estivesse realmente prevendo o futuro? Eu mal conseguia pensar enquanto voltava para o quarto do paciente. Ele estava lá,
deitado na cama, com um olhar de triunfo nos olhos. Você finalmente acredita, doutora. O futuro é inescapável. Eu estava sem palavras, sem saber o que fazer a seguir. Eu havia entrado no hospital naquela noite como uma cética, mas agora, confrontada com a possibilidade do inevitável, eu tremia de medo. Aquela experiência assombrou meus pensamentos por muito tempo, me forçando a questionar a linha tênue entre ciência e o inexplicável, entre o que sabemos e o que não compreendemos. A noite em que um vidente me fez encarar minhas próprias incertezas foi uma lição aterrorizante que nunca esquecerei. Lá estava eu, uma jovem enfermeira, realizando meu turno noturno em um hospital aparentemente tranquilo. As luzes fluorescentes criavam sombras sussurrantes nos corredores vazios, e o silêncio era interrompido apenas pelos bips dos monitores e o zumbido distante dos aparelhos. Era uma noite como outra qualquer, até que o terror se abateu sobre mim. Por volta da meia-noite, ouvi passos apressados ecoando pelo corredor, mas não dei muita importância, atribuindo-os a colegas de trabalho. No entanto, meu coração começou a bater mais rápido quando percebi que esses passos não tinham a cadência usual. Uma sensação de que algo estava terrivelmente errado começou a tomar conta de mim. Então, uma voz rouca e ameaçadora sussurrou em meu ouvido: "Não faça barulho e não grite." Virei-me abruptamente, encarando o cano de uma arma apontada diretamente para mim. Meus olhos se arregalaram de medo quando vi 3 homens mascarados, vestidos de preto, com olhares cruéis que brilhavam sob a luz fraca. Eles haviam invadido o hospital. Minhas pernas vacilaram e senti minha respiração ficar curta. Os bandidos, percebendo minha fragilidade, me agarraram com brutalidade, arrastando-me para um dos quartos de pacientes. O quarto estava escuro, exceto pela luz trêmula de um monitor cardíaco que lançava sombras distorcidas pelas paredes. O líder dos assaltantes, um homem com cicatrizes no rosto, segurou-me firmemente pelo braço e ameaçou-me novamente, sussurrando: "Você vai nos ajudar a escapar daqui ou algo muito ruim acontecerá." Meu coração martelava, e eu balbuciei um fraco assentimento, sem escolha senão obedecer. Guiaram-me pelos corredores, evitando as câmeras de segurança, e minha mente estava em turbilhão. Eu tinha que pensar em uma maneira de alertar alguém, de fazer com que alguém notasse que algo estava terrivelmente errado. O medo de ser descoberta estava presente a cada passo, mas eu sabia que tinha que arriscar. Finalmente, chegamos à entrada principal do hospital, onde a presença dos bandidos havia sido detectada pela segurança. Um alarme ecoou, e luzes piscaram em todo o prédio. No entanto, estávamos cercados, e a tensão no ar era palpável. Foi então que o impensável aconteceu. Um tiroteio irrompeu entre os assaltantes e os guardas de segurança. Balas zumbiam pelos corredores, e eu me encolhi em um canto, rezando para que a tragédia fosse evitada. A violência e o caos eram aterrorizantes, e a sensação de impotência era avassaladora. Após uma troca de tiros intensa, a polícia chegou e conseguiu deter os assaltantes. A adrenalina ainda pulsava em minhas veias quando fui libertada, e lágrimas de alívio inundaram meus olhos. Eu havia sobrevivido a uma noite de horror que nunca imaginara experimentar em um ambiente hospitalar. Aquela experiência deixou cicatrizes profundas, não apenas em minha pele, mas também em minha alma. O hospital, um lugar de cura e cuidado, havia se transformado em um cenário de pesadelo naquela noite. E enquanto voltava ao meu trabalho, nunca mais pude olhar para os corredores silenciosos da mesma maneira, sempre lembrando-me do medo que um hospital, o local mais inesperado, pode esconder.